Deus não aceita um coração dividido. Ele reprova quem titubeia entre dois pensamentos. O Senhor exige que os seus servos façam uma escolha. Deus ou Baal? O Senhor ou Mamon? Cristo ou mundo? Uma vida de pecado ou uma vida de santidade? Qual é a sua escolha? Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Externo aqui a minha alegria de mais uma vez estar com vocês para compartilhar algumas verdades da palavra de Deus. Aos alunos presentes e constantes em nosso resumo da lição, deixo a minha gratidão. Aqueles que estão assistindo essa pré-aula pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Informo a todos que o subsídio que estou utilizando está disponível aí na descrição do vídeo. Hoje ele está bem organizado aqui, encadernei ele junto com a lição, ficou uma bênção. Tem um linkzinho azul aí embaixo, não perca tempo, vá lá, clique e faça o download desse material. É de graça, não custa nada, um presente da Abrajaula para você. Ó que bênção! Vocês nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações, deixando seu like e interagindo conosco aí nos comentários. O vídeo passado teve muitas interações, pessoas colocaram aí pedidos de oração, outras disseram, Deus falou comigo, algumas colocaram perguntas muito interessantes, outras deixaram uma observação, eu li todas as observações. Deus recompensa todos os irmãos de todos os estados do Brasil que participaram. Ó, que bênção! Olha, e compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Mas, irmão Murilo, por que é que o senhor sempre bate nessa tecla? Porque se você fizer isso, fará com que mais pessoas conheçam e amem a escola dominical. Seja um cooperador da maior escola teológica do mundo. Amém? Vamos à nossa pré-aula de hoje. Com a graça de Deus, durante esse terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma revista que tem como tema geral os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o exemplo espiritual para os nossos dias. Estamos extraindo esses princípios dos livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É o contexto aqui da nossa lição. Já temos caminhado por essa revista, passamos por algumas aulas e chegamos na lição de número 7, que será ministrada no dia 16 de agosto de 2020. E o assunto é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Aos alunos presentes na escola dominical, é fácil perceber que nas aulas passadas estudamos sobre a restauração do templo, a restauração do altar e a restauração dos muros. Agora, nós aprenderemos acerca da restauração da comunidade de Jerusalém. Os textos sugeridos como leitura bíblica em classe são Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, e o capítulo 6, versículo 2 ao 4. Vamos falar que nessa restauração, nesse restabelecimento da comunidade judaica, do povo antes exilado, agora de volta a Israel, houve uma separação do mal. Houve uma direção com relação a uma vida de santidade. E perceba que o título da lição é uma ordem, uma afirmação, um imperativo. O povo de Deus deve se separar do mal. Se você é povo de Deus, você tem a obrigação ou você deve viver uma vida de santidade. Mas, irmão Murilo, tem muita gente na igreja que não vive uma vida de santidade. São irmãos que estão desviados. São falsos cristãos. Ah, mas quem está lá fora, não aceitou Jesus, não conhece o Evangelho, é um pecador que precisa se arrepender. Povo de Deus vive separado do mal. É a primeira característica de quem serve a Deus, uma vida de santidade. Mas apenas por uma questão pedagógica, podemos transformar essa afirmação, que é o título da lição, em uma pergunta. E se você fizer isso, verá que os seus horizontes se ampliarão. Por que é que o povo de Deus deve se separar do mal? A resposta é simples. O povo de Deus deve viver uma vida separada do mal por causa de quem Deus é, da natureza de Deus. O que é que a Bíblia diz? Olhemos para a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus não pode ser comprado, Deus não muda, Deus não faz acordo com o pecado, Ele não compactua com a maldade, Ele é luz e nele não há treva nenhuma, nem uma maldadezinha assim há em Deus, não. Nele não há
treva nenhuma. Olha o que Ana disse no seu cântico profético: não há santo como é o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 2. Existem homens santos que foram alcançados pela obra de Cristo e pela aplicação da redenção através do Espírito Santo. Apesar de sermos santos, separados para Deus, continuamos sendo pecadores. Embora que agora pecadores remidos, mas não somos santos como Deus é santo. Porque Deus não é pecador, Deus nunca pecou, Deus sempre foi separado do mal. E nessa questão não há santo como é o Senhor. Olha o que diz o Salmo 5, verso 4 e o verso 5. Porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade. Deus não tem prazer na maldade. Para Deus ter prazer em nossas vidas, precisamos ser santos. E o texto continua: nem contigo habitará o mal. O mal, onde Deus está, não há espaço para maldade. Ou é Deus ou é o mal. A Bíblia diz até no livro do profeta Abacuque: tu és tão puro de olhos que não suporta ver o mal. Não se engane, Deus não compactua com o pecado. Com Deus não tem ajeitadinho. Ou é ou não é. É porque isso aqui não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem que as pessoas aceitam. De tanto haver secularismo, da igreja estar se secularizando, as pessoas estarem na mesma direção do mundo, seguindo o mesmo padrão do mundo, vivendo de acordo com o mundo. Quando há versículos assim, ou palavras de confrontação, elas tapam os ouvidos. Não quero ouvir isso. Isso não é para mim. Essa palavra não é para mim. Não é assim. Isso é radicalismo. Isso é muito duro. Isso é muito rígido. Mas a Bíblia diz no final do verso 5 do Salmo 5: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Seja a mensagem popular ou não, aceita pelo homem ou não, é palavra de Deus. Deus exige santidade do seu povo. Por quê? Porque Ele é santo. Amém? Olha o que diz o nosso texto áureo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Os irmãos não estranhem, a gente ter como leitura bíblica em classe um texto que está em Esdras e como texto áureo um versículo lá de 2 aos Coríntios. Por quê? Porque a nossa lição não é expositiva. Ela não se prende a um texto para expor aquele texto. Ela é temática, ela se prende ao assunto. Qual é o assunto? Santidade. O povo de Deus deve se separar do mal. Por isso a gente pinça um texto daqui, outro texto ali, e a gente vai elucidando o tema da lição. E esse versículo escolhido aqui, ele é bem interessante. E vocês vão perceber que todos os pontos da lição, desde o título, texto áureo, verdade prática, ponto central, aos tópicos, vão ter a finalidade de nos ensinar que para nos relacionarmos com Deus, precisamos cortar os laços com o pecado, cortar os laços com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não dá para ser amigo de Deus e amiguinho do mundo. Dá não. Ou você é amigo de Deus e o mundo lhe aborrece, ou você é amigo do mundo e se constitui inimigo de Deus. 1 de João capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O nosso coração não pode estar nas coisas daqui, porque as coisas daqui são coisas que desagradam a Deus. Soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Quem pratica estas coisas vai passar. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o versículo que o autor escolheu, voltando aqui para o texto áureo, ele cai como uma luva aqui neste assunto. Por quê? Porque Paulo está orientando os crentes de Corinto a não formarem vínculos pessoais com pessoas descrentes ao ponto de corromperem a sua fé. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece. Os crentes tornam-se tão amigos de descrentes que eles negam os próprios valores, eles negam a doutrina.
Como, irmão Murilo? Ilustre isso. Às vezes você está naquele grupinho ali da faculdade, naquele grupinho de trabalho, aí tá lá alguém vendo vídeo imoral no celular, tá lá alguém falando piadas imorais, piadas indecentes. Você tá fazendo parte daquele grupo ali, mas sua luz apagou. Você não é mais uma voz contrária a estas coisas. Você fica calado, você aceita. E às vezes, quando não fica calado, aplaude, assiste. E Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Aí tá lá, às vezes, rindo de uma piada imoral. O que é que aconteceu? Se tornou tão amigo de um descrente que já não é mais uma voz contrária ao pecado. Aí Paulo está dizendo, não sejam assim, Coríntios. Não criem vínculos tão próximos de pessoas descrentes ao ponto de negarem a fé de vocês. O que é que Paulo não está ensinando aqui? Paulo não está ensinando uma reclusão social. Não é para o crente se trancar dentro do quarto e não sair mais. Paulo não está ensinando também um isolamento do mundo. Já que eu sou crente, eu vou ver como um eremita, como um monge. Não, Paulo não está ensinando isso, não. Paulo está ensinando aqui que nós não devemos compactuar com as mesmas práticas dos pecadores. A gente pode ter amigos que são descrentes. Eu tenho amigos que são descrentes. Mas não posso jamais concordar com as práticas pecaminosas. Porque se eu fizer isso, eu vou estar comprometendo a minha fé. E para ilustrar essa verdade, a verdade que Paulo destrincha aqui no versículo 17 do capítulo 6 de 2 aos Coríntios, ele se utiliza de 5 metáforas. Leia o versículo 14 e o versículo de número 15. Você vai ver ali 5 metáforas que Paulo vem se utilizando para, por fim, fazer a conclusão aqui dele, que é o versículo 17 e o versículo 18. Esse versículo 17 aqui é uma citação do profeta Isaías, Isaías 52, versículo de número 11, onde o apóstolo aqui está concluindo todo o pensamento que ele vem desenvolvendo. E, em suma, para finalizar o texto áureo, ele nos ensina, nos instrui que uma vida de santidade, isto é, uma vida separada do mal, é o caminho para a comunhão com Deus. Quer caminhar em direção a Deus? Vá no caminho contrário ao pecado. O pecado vem, você vai. É o caminho em direção a Deus. É por isso que ele diz assim, sai do meio deles, apartai-vos, não toqueis em nada imundo. Aí ele termina dizendo, e eu vos receberei. É Deus dizendo, olha, estou vendo vocês se apartando, estou vendo vocês saindo do meio deles, estou vendo vocês não tocando no que é imundo. E como eu estou vendo isso, estou me agradando. Venha, eu vou receber vocês. Bendito seja o nome de Jesus. Espero que o texto áureo fique bem entendido dos irmãos. A verdade prática nos diz assim, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Aí daí pode surgir a pergunta, o que é mundanismo? Eu sei que vocês aí têm várias respostas pernitentes, mas eu escolhi aqui uma definição de Kev De Wong, que diz assim, mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e o correto parecer estranho. Parece até uma paráfrase do versículo de Isaías, capítulo de número 1. Você perceba, chamar o mal de bem e o bem de mal. Isso é mundanismo. Nosso mundo hoje está tão mundano, né? Desculpem a redundância, ao ponto de nós tornarmos a discutir, ser necessário tornar a discutir aquilo que é óbvio. Né? Vejam que tentam impor na sociedade que a criança nasce neutra, não nasce nem homem nem mulher. Isso é um absurdo. Isso não é um atentado não só contra a Bíblia. Isso é um atentado contra a ciência. Não existe um terceiro cromossomo. Você veja que são detalhes, são coisas que o casamento hoje é banalizado, o sexo hoje é banalizado, é ridículo hoje uma jovem ser virgem. Se ela for virgem aos 14 anos, aos 12 anos, isso é uma coisa ridícula. Atrasada, retrógrada, cafona. Você perceba o que é mundanismo. E quando o mundanismo ele vai entrando sorrateiramente na igreja, o que é que o mundanismo ele vai fazendo? Ele vai corrompendo os bons costumes, ele vai extinguindo a santidade. E corromper significa mudar o conteúdo original. Olha o que é mundanismo, quando você vê alguém mudando aquilo que os nossos pais na fé colocaram como fundamento. Mundanismo.
Olha o que significa corromper. Significa usar meios desonestos para satisfazer as próprias necessidades. Em terceiro lugar, corromper significa fazer com que algo se apodreça, né? algo se torne podre. Isso é corrupção. O mundanismo provoca corrupção. Quando começamos a afrouxar as cordas, quando começamos a abrir as portas e devagarzinho o mundo vai entrando na igreja. Devagarzinho o secularismo vai entrando na igreja. Quando essas coisas vão acontecendo, você não vê mais batismo. Quando essas coisas vão acontecendo, você não vê mais testemunho de cura, não vê mais manifestação dos dons espirituais. A igreja perde aquele vigor, aquele fervor espiritual. Por que é que isso acontece? Mundanismo. A igreja se tornando secularizada, os bons costumes sendo corrompidos e a santidade sendo extinguida. Onde não há santidade, não há manifestação do poder e da glória de Deus. A igreja não pode negociar os seus valores, a sua doutrina, a sua fidelidade a Deus. E como é que evitamos nos contaminar com o mundanismo? Bem, o remédio está no Salmo de número 1, o verso 1 e o verso 2. É um remédio, irmãos, que quando você toma, você fica imune ao mundanismo. E olha só, em primeiro lugar, nós devemos rejeitar o conselho do ímpio. Quem é povo de Deus não anda segundo o conselho do ímpio. Já pensou um ímpio carnal dando conselho a um crente sobre sexualidade? Filho, a gente tá aqui na faculdade, esse negócio de se guardar, esse negócio de sexo só no casamento, isso é uma coisa cafona, inventada pelos crentes, e bababá, bebê. Meus irmãos, quer se guardar do mundanismo, da corrupção que o mundanismo provoca, rejeite o conselho do ímpio. É feliz o homem que não anda, que não vive segundo o conselho do ímpio. Em segundo lugar, aquele que se guarda do mundanismo, um remédio contra o mundanismo, é não imitar a conduta dos pecadores. Ele não se detém na roda dos escarnecedores. Você percebe como isso é interessante? Ele não imita o que o pecador faz, não tem a mesma conduta. Em terceiro lugar, ele não é íntimo de quem é zombador. Você veja que isso aqui é remédio contra mundanismo. Rejeitar conselho do ímpio, não imitar a conduta dos pecadores, não ser íntimo de quem é escarnecedor e, em quarto lugar, ter prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, oh glória, meditar de dia e de noite é remédio contra o mundanismo. Bendito seja o nome de Jesus. O nosso ponto central, a gente precisa avançar, irmãos, porque a lição, o tempo nos pede isso. O ponto central diz assim: a comunhão plena com Deus exige santidade. Para ter comunhão com Deus, precisa ter santidade. Olha o que Amós diz. Amós, capítulo de número 3, versículo 3. Andarão, pois, dois juntos, se não tiverem de acordo? Como é que duas pessoas vão andar juntas, vão comungar, vão ter comunhão, intimidade, se elas não concordam, se elas não estão de acordo? Do mesmo jeito é a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a parte A, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria saber o que é que Deus espera de mim. Seja santo, filho. Mas eu queria saber. Seja santo no trabalho, seja santo na igreja, seja santo na faculdade. Essa é a vontade de Deus. Viva uma vida de santidade. Por que é importante viver uma vida de santidade? Porque sem santidade ninguém vai ver Deus. É o que diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Olhe, todos os pontos da lição dizendo isso. O povo de Deus deve separar-se do mal. E nós temos aqui, meus irmãos, alguns tópicos na lição. Ao todo são 4 tópicos. Você vê que minha lição hoje está bem grandona aqui, né?
São 4 tópicos. E o primeiro tópico da lição nos diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Veja que a gente está indo e voltando na história de Esdras, Neemias, do contexto pós-exílio. E agora a gente está retornando lá para Zorobabel. Já chegamos, falamos de Neemias, agora estamos retrocedendo lá para Zorobabel para falar de que aqueles que estavam retornando para Jerusalém, eles deveriam retornar, e não era um retorno comum. Ao retornarem, deveriam comprovar que de fato eram judeus. Não era uma restauração da comunidade judaica? Pois bem, se era uma restauração da comunidade judaica, quem estava voltando tinha que provar que era judeu. E percebam que todos os líderes levantados por Deus nesta época em especial, eles foram direcionados divinamente a chamarem o povo para a santidade. Olha, vocês estão voltando agora para a terra que vocês foram arrancados. Esse retorno não pode ser de qualquer jeito não, viu? Vocês não vão voltar e viver como os samaritanos. Vocês não vão voltar e viver na mesma prática dos povos da terra. Vocês são povo de Deus. Devem viver diferente. O castigo, o cipó, o cinturão de Deus, né? O cinturão de Deus que foram os 70 anos em Babilônia, devem ter ensinado a vocês algumas coisas. E Deus vai ali trabalhando com o povo e toda a liderança que Deus levantou. Foi dizendo assim: sejam santos, vivam em santidade. Vejam só, primeiro Deus levanta Zorobabel. E Zorobabel teve o cuidado de que aqueles que estavam retornando a Jerusalém fossem comprovadamente judeus, bem como os sacerdotes provassem por meio de suas genealogias que eram da linhagem sacerdotal. Ninguém vai adorar a Deus aqui de qualquer jeito. Ninguém vai cultuar a Deus de qualquer jeito. Não. Tem que provar que é povo de Deus. Aí iam lá buscar os livros, os rolos, as genealogias, para que no meio do povo não houvesse gente de nação estranha, a fim de que houvesse uma mistura, e dessa mistura surgissem aqueles que se corrompessem com o pecado, com a prática das nações vizinhas. Deus não aceitaria isso novamente, e o povo já estava com receio disso. Olha, a gente não pode voltar para o cativeiro de novo. Vamos obedecer, vamos ser obedientes. Zorobabel também não aceitou a ajuda dos samaritanos. Ele foi firme no propósito de não se misturar com as nações que não compartilhavam a mesma fé. Esdras, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esdras também, agora não é uma citação do livro, é falando sobre a pessoa de Esdras, ele foi intransigente na sua missão de conduzir o povo a uma vida de santidade. Ele diligentemente ensinou a lei de Deus. Ele pegou o livro da lei, Neemias capítulo 8, versículo 2 e 3, e começou a ensinar o povo o que estava escrito. Ele não só lia, mas também explicava de uma forma que todo mundo entendesse. E esse ensinamento provocou quebrantamento. O ensinamento da palavra promove uma vida de santidade. Esdras também conduziu o povo à adoração. Neemias capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz que Esdras louvou e o povo também adorou. Esdras chamou o povo ao arrependimento e à santidade. Esdras capítulo 10, versículo 10 ao versículo de número 11. Quando ele chegou lá, havia alguns BOs, havia alguns pecados que o povo já estava começando a se acostumar, se casaram com mulheres estrangeiras. E aí ele disse: olha, dedinho para vocês, ó. Não vai ser assim. Isso não é a vontade de Deus. Essa mistura com o mundo, essa mistura com os povos da terra, lá no passado isso deu errado. E isso provocou a bancarrota de vocês. Olha, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão se arrepender. Vocês vão confessar os vossos pecados diante de Deus e vão deixar a prática da iniquidade. Veja que a liderança levantada por Deus sempre conduziu o povo nessa direção. Santidade. Olha, vocês estão sendo restaurados como comunidade judaica. Sejam santos, se separem do mal. Deus levantou Zorobabel, levantou Esdras, levantou também Neemias. Neemias, o grande governador, e na sua gestão não foi diferente. Neemias se posicionou contra o pecado e vociferou contra os desvios dos sacerdotes. Isso aqui é tão interessante, porque Tobias, o amonita, lembra dele?
Tobias, aquele escarnecedor que gostava de zombar quando o povo estava construindo um muro. Ele foi lá e disse assim: uma raposa derruba esse muro que vocês estão construindo. Zombador, escarnecedor dos obreiros, escarnecedor de quem trabalha na obra, perseguidor da liderança. Estava lá Tobias, protegido de um dos sacerdotes, morando em uma das câmaras do templo. Olha para isso, irmão. Morando na casa de Deus. Aí Neemias soube disso. Aqui não. Tobias aqui, morando aqui, o perseguidor... Não, vai não. A Bíblia vai dizer, lá em Neemias, capítulo de número 13, versículo 4 e o versículo 8, que Neemias expulsou Tobias e lançou fora os seus móveis de dentro da câmara que estava no templo do Senhor. Não vai morar aqui não. E é interessante que Neemias ele foi mais incisivo, porque também naquele mesmo tempo o neto do sumo sacerdote se casou com uma filha de quem, irmão? De Sanbalate. Olha para isso. Meu Deus, não acredito não. Neto do sumo sacerdote se casar com uma filha de Sanbalate. Opositor, caluniador. Se casou com a filha de Sanbalate e estava lá, desfrutando do trabalho dos homens de Deus. Aí Neemias disse: não aceito isso. Baniu o neto do sumo sacerdote e sua esposa. E ele queria com isso limpar o povo de toda a influência estrangeira que pudesse perverter a adoração a Deus. Você percebe esse versículo aqui que Neemias expulsa o neto do sumo sacerdote, está no capítulo 13, versículo 28 ao versículo de número 30. Sabe o que é que esse ponto da lição aqui está dizendo? Aquilo que eu disse lá no começo: o povo de Deus deve se separar do mal. Não ache ruim não quando a liderança for puxando a corda, quando seu pastor, seu líder cobrar de você uma vida de santidade, quando ele disser assim: não faça assim, irmão, é desse jeito, olha, irmão, não é por aqui, faça assim. Não acho ruim não, porque ele quer seu bem. Ele quer seu bem. A liderança que Deus levanta na igreja tem essa responsabilidade de conduzir a noiva do Cordeiro em santidade. Glória a Deus. O segundo tópico da lição vai nos dizer assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Isso é interessante porque, se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas iam dizer o seguinte: olha, como os judeus foram exclusivistas, os judeus são santarrões, os judeus são radicais. Se fosse hoje ia ser assim. Por quê? Porque os samaritanos eram um povo mestiço, eram formados da mistura de israelitas com outros povos, uma miscigenação. Eles cultivavam, melhor dizendo, o casamento misto, que era proibido na lei de Moisés. Já estavam em desobediência aí, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 4. Eles estavam em pecado, desobedecendo a Deus. Eles aceitavam parcialmente as escrituras do Antigo Testamento, porque eles não consideravam todos os livros. Eles só consideravam como palavra de Deus a Torá. E na prática, eles viviam uma espécie de sincretismo religioso. Olha o que diz 2 aos Reis, capítulo 17, versículo de número 33. Ao Senhor temiam e também aos seus deuses, com D minúsculo, serviam. Era uma adoração mesclada. Adoravam a Deus e a outros deuses. A liderança constituída por Deus entendeu que essa mistura, que aceitar a ajuda dos samaritanos, prejudicaria os trabalhadores, corromperia a nação. Então eles tiveram que tomar essa posição. Para tomar uma posição de dizer não, nesse tipo de situação aqui, exige coragem. Mas muita gente não entende. Quando uma liderança diz assim: eu não estou aqui puxando para a liderança, né? Parece que a gente está defendendo a liderança, mas é o que a Bíblia diz, irmão.
É o que a Bíblia diz. E, em certo sentido, eu estou, sim, defendendo a liderança constituída por Deus, que promove santidade no meio da igreja, que fiscaliza o povo como alguém levantado por Deus para ajudar aqueles que estão fracos a não se desviarem, a viverem uma vida de santidade. Vocês percebem que não é fácil dizer assim, olha, irmãos, é assim. É mais conivente ficar calado. É mais conivente ser neutro, é mais conivente ser calar, não tomar partido, porque a partir do momento que o homem de Deus se posiciona, ele encontra oposição. E você perceba que a Bíblia, ela revela a natureza dos samaritanos. Eles eram adversários. Esdras capítulo 4, versículo 1. O termo adversário significa inimigo, opressor, pedra dura, pedra de tropeço. Era a natureza dos samaritanos. O discurso era bonito. Vamos ajudar, vamos oferecer ajuda. Olha, vamos oferecer aqui um apoio, uma mão amiga. Nós temos interesse na construção do templo. O Deus é um só. Então nos aceitem. Zorobabel disse, não vou aceitar a ajuda de vocês. Não convém que edifiquemos juntos. Tem que ter coragem para falar isso. Tem que ter coragem para dizer isso. A igreja, ela não pode se associar com o mundo. Ela não pode abrir as portas para todo mundo, nem permitir que seus púlpitos sejam ocupados, cedidos a pessoas mundanas. O pregador ou o cantor, ele pode ter um talento singular, mas se eles forem amigos do mundo, participante das carnalidades e do secularismo, ele deve ser rejeitado. Mas na igreja fulano e tal, pregador tal não prega. Por que ele não prega? Na igreja tal, cantor tal não prega. Por que é que ele não prega? Por que é que ele não canta? Dê glória a Deus, irmão, quando você vê seu pastor com zelo. Quando você vê sua igreja com zelo, tendo cuidado de não dar o púlpito a ninguém, de não dar o púlpito a uma pessoa que vai pregar uma heresia, não cedendo o púlpito a uma pessoa que não está em adultério, a uma pessoa que não está vendida ao pecado. A igreja deve ser diferente do mundo, não pode se associar com a carnalidade. É por isso que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Eles adoravam a Deus e serviam também a outros deuses. O terceiro ponto da lição vai nos dizer o seguinte: Deus exige santidade do seu povo. Isso fica claro. Deus quer que seu povo seja santo. Como povo de Deus, nós devemos viver em santidade. A Bíblia diz, porquanto está escrito, sede o quê? Santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Deus exige santidade no falar. A língua, ela não é um instrumento para ferir, não é um instrumento para amaldiçoar, não é um instrumento para matar o irmão, não. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 10, que não nos convém fazer isso, amaldiçoar o nosso irmão, ferir o nosso irmão, matar o nosso irmão. Até porque Mateus capítulo 12, versículo 36, a palavra diz que nós daremos conta de tudo aquilo que falarmos. Deus exige santidade no falar. Irmão Murilo, não estou gostando dessa pré-aula, aí tá complicado, viu, irmão? Irmão Murilo, não gostei, eu vou parar de assistir aqui, aí tá complicado para você. Porque aqui a gente tá falando palavra, tem que ser santo no falar. Cuidado no que você diz. Cuidado no que você fala. Você viu, você tem como provar. Fulano de tal está em pecado. Fulano de tal está em adultério. Você viu. Você tem prova. Tome cuidado. Nós devemos ser santos no falar. Há um texto tão interessante, lá em Levítico, capítulo 19, salvo engano, onde Deus diz assim, não amaldiçoe o surdo. Oxente, por que a gente não pode amaldiçoar o surdo? Ele não escuta. Aí Deus diz assim, eu sou o Senhor. Eu estou ouvindo. Eu estou vendo. Tome cuidado. Devemos ser santos no falar. Devemos ser santos
no andar. Deus exige santidade do seu povo. Efésios capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que nós devemos andar em espírito. E andando em espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Devemos também ser santos no agir. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 6 e 7. Eu gosto desse texto aqui. Ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem gente que é santo só na aparência de santidade. Tá ali, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mentira. Ele diz de boca, mas a prática é outra. E é isso que João está dizendo assim: olha, se você diz, suas palavras devem condizer com o seu comportamento. Se dissermos que temos comunhão com Deus, mas nós vivemos de forma diferente com o que falamos, agimos de forma diferente daquilo que confessamos, nós estamos mentindo. E não praticamos a verdade. Deus exige santidade no falar, no andar, no agir e também no vestir. No vestir. Quem foi que lhe disse que roupa não é teologia? Roupa é sim teologia. Crente não pode se vestir de todo jeito. E olha, o que é que a Bíblia diz? Um crente se vestindo de forma sensual? Não. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. O traje do cristão tem que ser honesto, tem que se vestir de um traje honesto, com pudor e com modéstia. Roupa é teologia ou não? Então, devemos ser santos também no vestir. Deus exige santidade. E por fim, meus irmãos, nós devemos manter uma vida separada do mal. É o que diz o quarto tópico da nossa lição. Devemos manter uma vida separada do mal. Olha o que diz o Salmo 15. Ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Isso fala de comunhão, de proximidade, de intimidade. Aí ele vai dizer assim, olha, vai morar no meu tabernáculo e habitar no meu santo monte, isto é, vai ter intimidade, vai ter proximidade, vai ter comunhão comigo. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala a verdade, aleluia, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, tem caráter, é fiel. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Essa pessoa aqui está habilitada a ter comunhão. Você percebe que aqui são as qualidades do povo de Deus. O povo de Deus não deve se separar do mal. Qual é as qualidades do povo de Deus? Santidade. Como viver em santidade? Está aqui. Ser sincero, praticar a justiça, falar a verdade, não difamar. Mas, meus irmãos, ainda para o último tópico da lição, eu separei um texto aqui que serve muito bem a esse propósito, de como viver uma vida separada do mal. Aqui estão as características de quem vive separado do mal. É uma pessoa que tem essas características aqui. Mas tem 3 conselhos para aqueles que desejam viver uma vida de santidade, baseados em um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Ele diz assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então vamos finalizar a nossa aula, nossa pré-aula, o resumo da lição, falando sobre 3 conselhos para quem deseja viver uma vida separada do mal. O primeiro conselho é fugir. E é interessante porque fugir nem sempre é um sinal de covardia. Existe a fuga dos corajosos. Quer viver uma vida separada do mal? Você tem que ser alguém que foge da indecência, que foge do pecado, que foge da mentira. E para fazer isso, tem que ter coragem.
Negar a si mesmo é uma atitude de coragem, dizer não aos próprios desejos, subjugar as próprias vontades, fugir daquilo que se almeja, daquilo que se almeja que é um sentimento pecaminoso, exige coragem. É a fuga dos corajosos. Glória a Deus. Você precisa fugir. Fuja do pecado. Em segundo lugar, quem deseja viver uma vida de santidade, separada do mal, deve seguir algumas coisas. Não é só fugir do mal. O homem de Deus foge do mal porque ele está perseguindo outras coisas. E o que é essas outras coisas? Paulo diz que o homem de Deus persegue a justiça. O homem de Deus não é falso. O homem de Deus não é corrupto. O homem de Deus, ele é íntegro. O homem de Deus anda em retidão, porque justiça aqui no texto significa retidão, integridade. O homem de Deus persegue a fé. O que é fé aqui nesse versículo de 2 Timóteo? Fé é uma convicção de algo. E o homem de Deus, ele deve fortalecer suas convicções na verdade, na doutrina de Deus. Você veja que o texto diz, né? Segue a justiça, Timóteo. Segue a fé. O homem de Deus também segue o amor, persegue o amor. E nessa passagem, amor significa benevolência. Buscar o bem-estar das outras pessoas. No momento em que eu fujo do pecado e começo a perseguir a justiça, perseguir a fé, perseguir o amor, eu estou cumprindo o segundo mandamento. Estou amando o próximo como a mim mesmo. Busco o bem-estar dos outros. O homem de Deus segue a paz. Ele é pacificador. Então, o primeiro conselho é fugir. O segundo é seguir. E o terceiro é se relacionar com pessoas santas. Olha o que diz o final do versículo. Quer ser santo? Pondere suas amizades. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más confessações corrompem os bons costumes. Seja seleto nas pessoas que você quer ter como amigos. O texto diz assim, no final do texto, segue a paz, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Anda com gente de coração puro. Anda com pessoas que invocam ao Senhor. Nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Nós devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17. E por fim, nós devemos nos afastar daqueles que promovem divisão, dos rebeldes. Devemos nos afastar dessas pessoas. Romanos capítulo 16, versículo 17. Eu vou encerrar com a leitura desse versículo. Olha, irmãos, o que diz esse texto. Devemos ter cuidado com os rebeldes. 16 e 17. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Quer ser santo? Siga esses conselhos. Fuja, siga e se relacione com pessoas de Deus. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que aquilo que aqui foi ensinado lhe ajude na exposição de sua alma. Não temos aqui o objetivo de sermos tão assim íntimos de cada tópico, mas de trazer, a proposta é justamente trazer um subsídio, algo a mais, não se deter só ao que está na lição. Deus abençoe sua vida, a sua família e abra a jaula. Amém?